Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Cubo Verde, esse podcast da Verts, onde a gente fala sobre diversos assuntos, né? Principalmente no mundo aí do desenvolvimento web, do marketing digital, principalmente da internet, né? A gente tá aqui para falar sobre o web. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que encaixa muito bem com o assunto do último podcast, onde a gente falou sobre gestão de empresas, né? Gestão de agências. E hoje a gente vai falar de um ponto muito específico que aqui na Verts é um ponto muito importante, que são os sprints, né? Por que adotar sprints pode transformar a sua empresa? E para falar sobre isso, né, eu tô aqui com duas pessoas que vão poder trazer muitos insights aí sobre isso, que é o João Paulo, que é o nosso líder de projetos aqui na Verts. Olá, pessoal. Obrigado por estar me recebendo aqui, Adriano. Fazia tempo que eu não gravava um programa com vocês. Acho que vai ser legal a gente falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre sprints, como é que a gente utiliza aqui na Verts, falar um pouquinho sobre Scrum também, que está permeando tudo isso, falar um pouquinho sobre metodologias ágeis e trazer informação para todo mundo. E também estamos aqui com a Larissa, que é a nossa gestora de projetos, né, Larissa? Ei, pessoal, tudo bem? Que bom estar de volta. Ótimo participar do podcast com vocês. Pra gente começar, né, eu acho importante a gente entender o que é a sprint, né, ou o sprint, eu não sei qual que é o termo correto, viu? Já peço desculpas aí a senhora ou senhor sprint por estar falando seu nome errado, mas eu acho várias referências falando de várias formas, mas vamos lá. Os sprints são ciclos curtos e bem definidos que permitem às equipes a planejar, executar e revisar tarefas continuamente. Segundo o Jeff Sutherland, né, o co-criador do Scrum, os sprints potencializam a produtividade, o alinhamento da equipe e as entregas de valor contínuo. Nesse episódio, né, a gente vai falar muito sobre essa metodologia, né, mas falando bem da visão que a gente tem a partir da Verts, né? Eu acho que daqui a gente tem uma transformação do que é esse sprint. Mas para contextualizar, aproveitando que o João Paulo já começou a falar de Scrum, o Scrum é uma abordagem, né, também conhecida como uma das metodologias ágeis, né, e criada inicialmente para equipes de desenvolvimento de software. Hoje ela é amplamente aplicada em diversos setores, né? Dá para organizar o trabalho nesses ciclos que a gente chama de sprint, que são esses períodos curtos, como eu falei, né? E é sempre voltado para uma entrega de uma parte funcional de um projeto, né? É bem simples. É dividir para conquistar, né, com entregas mais rápidas, mas pensando lá na frente. Eu acho que isso é um ponto legal do sprint. Eu queria, né, trazer primeiro a discussão aqui, como é que foi a implantação do sprint na Vértices. Acho que o João Paulo pode falar sobre isso. Eu peguei bem o começo, eu peguei a primeira sprint, sabia, João Paulo? Foi. Então, isso é mais velho que eu de casa, então, Adriano. Então, a gente tinha um problema de não entregar as coisas no prazo, né? Então, a gente tinha projetos que ficavam se arrastando, as tarefas não eram entregues no prazo, a gente acabava que não conseguia metrificar as coisas e acompanhar de uma maneira correta, de uma maneira legal. Então, desde lá de trás, isso não me lembro exatamente a data, 2018, 2019 talvez, nós sentamos para começar a estudar qual metodologia ágil a gente poderia aplicar dentro da Verts. Então, a gente fizemos testes de alguma forma, tentamos implementar algumas metodologias, mas o que mais se adaptou à nossa realidade, ao nosso dia a dia, foi Scrum. E dentro disso, nós trouxemos também a ferramenta de sprints, né? A metodologia ágil é Scrum, e uma das ferramentas é a sprint. E nós definimos durante a semana blocos menores de trabalho, onde a gente consegue entender o que precisa ser entregue com maior prioridade. E ao final de cada sprint, a gente senta e vê o que deu certo, o que deu errado, e se a gente precisa fazer algum alinhamento de rota, algum alinhamento de percurso. Então, foi muito dessa necessidade. A gente trouxe o Scrum para dentro da Verts, porque a gente estava sentindo uma falta de entendimento e melhoria de produtividade, acompanhamento do que estava sendo entregue. E dentro do Scrum a gente viu o Sprint, que é um negócio que a gente enraizou fortemente dentro da Verts. E antes, João, vocês trabalhavam com prazos específicos, por exemplo, para cada tarefa, para cada entrega? Como que era isso? Então, antes era bem solto, sabe? Antes,
é como se cada projeto fosse uma equipe específica separada, uma equipe determinada. Então, nós tínhamos o cronograma de cada um dos projetos, mas a gente não tinha visão do geral. Então, acaba que muitas vezes os desenvolvedores ficavam sobrecarregados porque tinham muitas tarefas e a gente não tinha muita noção do que era prioridade para cada um. Porque eu chegava para um desenvolvedor, eu chegava com uma tarefa e o André chegava com outra pessoa chegava com outra tarefa. Então, tinha esse conflito. Então, a gente não tinha visão geral. Então, a sprint é onde nós sentamos todo mundo, a equipe senta, debate, analisa o que precisa ser trabalhado, precisa ser atacado como uma prioridade, e a gente consegue ter clareza nisso. Entendi, bacana. E em relação a esses alinhamentos, eles não aconteciam, né? Igual a gente faz semanalmente. É justamente isso que não tinha, né? Nossa, isso faz muita diferença mesmo. Eu acho que esse ponto sobre produtividade, né? A gente consegue, primeiro, deixar que todo mundo fique na mesma página, né? Isso que o João comentou, de às vezes antes um passava a demanda para o outro, para o colaborador, né? E não sabia de onde que era aquela origem que estava vindo, ou se tinha outras demandas ali na fila. Então, a produtividade é uma coisa que a gente consegue ver como resultado da sprint. E também de deixar todos envolvidos no projeto na mesma página. Então é legal que, por exemplo, até mesmo quem não está naquele projeto, né? Porque a gente estou antecipando aqui talvez o assunto, mas a gente tem 2 alinhamentos diferentes de sprint na Vértices, né? E eu participo de um deles e o outro eu já fiz parte, mas não participo mais. E é legal que dentro da sprint que a gente faz de desenvolvimento, a gente consegue, às vezes os meninos não estão envolvidos em todos os projetos, mas eles ficam ali cientes do que está acontecendo e é uma forma muito orgânica de trabalhar e de fazer com que as coisas fluam. Então, por exemplo, se por acaso alguém faltar também, a gente tem um outro que já está um pouco mais a par do assunto, né? E isso ajuda bastante. Muito bom. O João Paulo falando, né, até me fez lembrar de que, de fato, o João Paulo estava na primeira vez que a gente fez o sprint ali, que eu lembro que foi na minha segunda semana de Vértices, a gente teve uma conversa, eu acho que o André chegou na sala de mídias e falou, pessoal, a partir de agora a gente vai utilizar esse método aqui, é onde a gente vai escolher uma tarefa primária e as secundárias, eu lembro que na época tinha uma pontuação para elas, então eu lembro disso bem, e aí, né, fica até feliz de ver como é que a gente evoluiu disso, né, que a gente saiu desse cenário onde não se tinha muita clareza de qual que era a demanda principal naquele período, né, para um momento que a gente tá, tipo assim, já planejando o que a gente vai fazer na próxima semana, com base no que a gente já fez essa semana. Eu gosto muito. E aí, para dar seguimento aqui, né, a Larissa já comentou aí, mas eu queria saber a percepção dela quando ela entrou na Vértices. Como é que foi chegar aqui e ver esse funcionamento das sprints, né? Queria saber como é que foi a sua percepção. Então, eu achei muito bacana, é algo que eu já tinha tentado implementar numa outra empresa que eu trabalhei e não tinha conseguido, porque não tinha essa cultura de você falar o que você estava fazendo, eram prazos soltos, né, mais ou menos como o João comentou, que era aqui. Então, eu achei muito legal, porque é uma coisa que está enraizada dentro da Vértices, né? Eu cheguei em 2022, então, de 2019 ali, que o João comentou, até 2022, passaram-se alguns anos e isso aí já flui normalmente. Então, só para o pessoal que está nos ouvindo entender um pouquinho melhor como que funciona, a gente tem o dia definido da sprint, que é uma segunda-feira, que é quando você já começa a semana, né, a semana de trabalho. Então, no período da tarde, a gente faz sempre no mesmo horário, com todos os desenvolvedores e com os líderes, né, dos projetos, e também com a nossa CS, que também vai ali sinalizando o que precisa, às vezes, ser considerado como importante, né? E a gente consegue ter uma visão muito mais organizada e completa dos projetos, das pessoas, quem está com o quê, a quantidade de tarefas que cada um tá. A gente faz, né, essa criação da sprint na semana anterior. Então, eu e a Alice, a CS, a gente senta juntas e faz essa análise de quais são as demandas da casa e para quem vão essas demandas.
quais são essas demandas especificamente, né? Qual a quantidade que cada um vai receber. Então, a gente tem toda essa ponderação anterior, e aí a gente já traz para apresentar para os meninos, para os desenvolvedores, aquilo que já está organizado. E o André e o João também vão sinalizando ali o que eles acham antes da gente passar para os meninos. Então, quando os meninos recebem, já está bem alinhado, e eles têm ali exatamente a definição do que fazer durante a semana. Então, é só preciso, às vezes, considerar ali mini entregas, por exemplo, qual vai ser feito primeiro, mas eles também têm essa autonomia também para poder, às vezes, achar que é melhor ali começar com alguma tarefa que para eles faz mais sentido ali dentro da jornada de trabalho de cada um. Mas com a sprint a gente consegue assegurar que todos vão ser entregues na próxima semana. Então a gente tem a previsibilidade de entrega das demandas. Isso é muito bom. Então é isso. Eu senti que funciona muito bem. É uma coisa que está super comum já para todos, né? Natural fazer a sprint. É estranho não fazer, né? E sem ela não funciona. Eu acho que sem ela a gente não ia conseguir ter essa previsibilidade, essas entregas dos projetos igual a gente tem hoje. Então, acho que ela é fundamental para a execução dos projetos da Vértices. Porque é muito legal essa visão da Larissa, que ela já entrou em outro momento. O Adriano já pegou quando a gente estava desenhando, fazendo testes, validando. É bom deixar claro aqui também, até para o pessoal que está escutando, a gente não usa Scrum as sprints seguindo todos os ritos que são pregados pela metodologia, né? A gente pegou muito o que serve para a gente. Por exemplo, a gente faz uma reunião diária, a gente faz nossa sprint planning e nossa sprint review, a gente faz todas juntas, fazemos no mesmo dia, primeiro a gente faz o review, depois a gente faz o planning. A gente não tem votação, né, das features que a gente vai trabalhar. Então, a gente pegou o que tem de melhor, o que atende à nossa realidade. Acho que fica até uma dica também para todo mundo. Estude tudo e aproveite o que faz mais sentido na sua realidade. Então, a gente foi adaptando e é legal ver de lá de trás de como é que era um caos, era complicado. Essas reuniões a gente tinha só quando estava um incêndio, o bicho estava pegando. Aí sim, a gente sentava para analisar e entender um pouquinho melhor. Agora, quando a gente está dentro de uma rotina já bem estabelecida, bem definida, as coisas fluem bem mais fáceis, né? Já se tornou um ritual aqui da Vértices a gente sentar toda segunda-feira. Nossas reuniões de alinhamentos de sprint são toda segunda-feira. Então, é uma coisa que já está enraizada dentro da cultura da empresa. Então, é legal pegar essa visão, percepção da Larissa, que chegou depois, quando a gente já tinha passado por toda essa curva, todo esse processo de implantação. E esse ponto que você comentou é muito importante, né? A gente tem aqui, eu tenho dados aqui, né, que mostram que o ideal é fazer isso mesmo, né, João Paulo? A gente pegar esse modelo que já existe e aplicar para a realidade, criando as próprias, né, sanando as necessidades que você tem da empresa, né? Então tem que pensar na realidade, no contexto que está inserido, né, para poder fazer essa adaptação. Eu lembro que quando a gente começou tinha isso de escolher uma tarefa primária, uma secundária, e aí na época tinha uma lógica de pontuação para aquilo ali, e aí a gente foi mudando, andando, aí caiu por terra essa pontuação, aí depois caiu por terra essa questão da primária, e hoje em dia a gente voltou com essa né, com definir qual é a primária, mas na verdade com a urgência, que aí já é uma coisa que o Task Rush trouxe, que foi uma ferramenta que a gente incorporou mais recentemente para poder fazer o gerenciamento desses sprints. Então, no Task Rush tem ali, né, essa tarefa sua é urgência, mas isso já existia antes, mas um pouquinho diferente. E eu acho que isso que é o mais importante, né, de você conseguir transportar aquele conhecimento para dentro da sua empresa, dentro da roupagem que vai servir nela. Acho que isso é o mais importante. E aí, aproveitando que eu já comecei a falar do Task Rush, né? Antes a gente utilizava uma outra ferramenta que não tinha os sprints ali dentro dela, e hoje em dia a gente está com o Task Rush, que é uma ferramenta, para quem não conhece, né? O Task Rush é uma ferramenta de gestão tanto de tarefas, quanto de equipes, quanto de projetos. Ele dá para você gerenciar muita coisa ali dentro, tudo na mesma interface.
E um dos pontos do Task Rush é que tem esse espaço para os sprints, né? Você consegue ali definir uma sprint por equipe, você consegue acompanhar isso. Eu acho que o mais doido é você acompanhar o relatório da sprint, né? Ver o que foi entregue, o que não foi entregue, quem não tá entregando muito, quem tá entregando. Queria que vocês falassem, né, vocês, do ponto de vista de gestão, né? Como que ficou com a entrada do Task Rush? Então, eu passei por esse processo, né, da mudança que a gente utiliza uma outra plataforma aqui para poder comunicar entre a equipe, né, entre todos. E a gente escrevia como se fosse um texto mesmo, organizado ali, né? O nome da sprint, o nome de cada um, as tarefas, a ordem. E hoje a gente consegue visualizar isso através do Task Rush. Então é muito legal que tem o quadro, né, de gestão à vista, onde a gente tem o backlog, o andamento e as entregas, e a data dessas entregas. Então é muito fácil, os meninos movem os cards, né? Eu também tenho as minhas tarefas, então eu também consigo fazer esse mesmo movimento. E aí você consegue se organizar, ver também a visão só das suas tarefas, do que você tem ali para poder fazer durante a semana. E eu, né, como parte da gestão, consigo ver também tudo que os meninos estão fazendo. Então, assim, de forma simultânea, você vê as carinhas, as tarefas, você consegue deixar já a próxima sprint cadastrada para você poder fazer os ajustes, igual hoje é sexta, né? A gente está fazendo aqui a gravação do podcast, mas eu já estou aqui montando a sprint da próxima semana. Então, eu já criei a aba ali, né, da sprint, da próxima sprint, e aí já estou inserindo as tarefas ali, e aí os meninos já vão receber na segunda-feira, quando a gente fizer o nosso alinhamento e passar pelo review, né, do que aconteceu na semana anterior, a gente vai dar seguimento a essas tarefas, e aí a gente conversa um pouquinho sobre elas, né, as dúvidas que eles têm. Então, acho que é muito ilustrativo, né? É claro, objetivo, então a gente consegue ter esse acompanhamento visual melhor do que a gente tinha no texto escrito, né? Então isso eu achei bem bacana. Além de tudo isso que a Larissa falou, essa clareza, ter isso visualmente muito mais fácil de se poder acessar, fica uma coisa que fica claro para todo mundo, né? Então a gente dá esse poder também para o desenvolvedor entender como é que um amigo dele, né, um companheiro dele ali de cadeira, como é que ele está performando nessa própria sprint. Dá para ter noção se alguém está mais sobrecarregado ou não. Além disso, de ter essa visão no Kanban de como é que está o andamento da sprint, a gente tem alguns relatórios também indicativos, onde que a gente consegue ver, batendo o olho, a gente consegue saber quantas tarefas estão em andamento, quantas não foram iniciadas, quantas tarefas já foram entregues. Então, sexta-feira aqui eu já tenho uma visão de como é que foi a última sprint e já dá mais clareza para se montar a próxima sprint, como a Larissa falou. Ela já tem liberdade agora de já montar a próxima sprint, que vai ser da semana que vem, de segunda a sexta-feira da semana que vem. Já chegando na reunião de alinhamento da sprint planning, já podendo conscientizar os desenvolvedores do que está pendente, do que vai ser de maior atenção ou não. Então, essas ferramentas nos ajudam a ter uma visão mais ampla de um todo, sabe? Então, veio para ajudar muito, porque, como a Larissa falou, vem um processo que a gente vem aperfeiçoando, vem melhorando, e comparando lá atrás, que era onde que a gente tinha somente texto jogado, né, na nossa ferramenta de comunicação. É uma coisa que se perde muito fácil, né? E é difícil a gente ter o controle de trazer isso para uma outra ferramenta, para uma planilha, para ter o controle disso. O Task Rush atualmente já resolve todo esse problema. A gente tem tudo centralizado, com gráficos aqui que dão para entender o desempenho da sprint, o desempenho de uma pessoa, saber que uma pessoa está mais... se uma pessoa está mais sobrecarregada ou não, e ser mais assertiva até na reunião desse sprint planning, para a gente poder extrair mais produtividade, ter melhor desempenho e performance nas próximas sprints. Isso que a Larissa trouxe, né, a gente colocava tudo ali no aplicativo de mensagens que a gente usa, né? Eu
do começo eu usava um caderninho onde eu adotava as tarefas da semana e eu ia cortando toda vez que eu executava uma. Aí isso evoluiu para quê? Para um bloco de notas. Que aí eu tenho um bloco de notas e eu vou fazendo. E aí hoje isso já evoluiu para um ponto de eu entro na sprint, eu posso filtrar meu nome lá e ver as tarefas que eu tô alocado. Para mim já resolveu, eu consigo passar pro meu gestor ali na hora da reunião, né? O que eu fiz, o que eu não fiz. Então, muito bom. E eu acho até um ponto do Task Rush também, eu acho que é isso, né? Ele facilita tanto para vocês que estão aí, né, vendo como é que a máquina funciona, quanto pra gente que está aqui trabalhando na tarefa, né? Na pequena parte ali do todo. Pois é, Adriano, imagina você ter que fazer o controle disso para 10 pessoas. Você tem seu controle pessoal. Uhum. Agora imagina fazer isso para 10 pessoas além das suas tarefas. Então realmente fica inviável. A gente tem uma ferramenta mais inteligente para ajudar nessa gestão. E ainda dividindo em equipes, né, João Paulo? São 2 equipes, né? Exatamente. São 2 equipes com demandas completamente diferentes. Importante falar sobre isso, né? Que a gente tem 2 squads, né? Dentro da Vertex, a gente tem a de desenvolvimento e a outra de marketing. Então, como o Adriano comentou, são tarefas completamente diferentes e são alinhamentos diferentes, né? Que é interessante ter essa separação para poder ficar mais produtivo e mais certeiro, né? São frentes realmente diferentes aqui de entregas da Vertex. Então, é importante isso. Muito bom, pessoal. O uso de sprint, ele de fato traz mudanças, né? E trouxe mudanças concretas no dia a dia da Vertex, na nossa rotina. Eu acho que o ponto é criar uma rotina, né? Antes a gente tinha uma rotina que era diferente, hoje a gente tem uma rotina que ela é bem estabelecida, bem definida o que ela precisa, o que é esperado dela, né? E aí, até trazendo, né, um ponto para quem tá ouvindo, né, não é tão difícil assim começar, né? Acho que dá pra gente trazer algumas dicas aqui de como começar e de como evoluir esse trabalho. Acho que a primeira delas é fazer uma sprint, nem que seja uma reunião, em que vai ser uma reunião simples, né? Um planejamento, que vai fazer uma revisão na próxima semana para ver o que foi feito e o que não foi feito. Queria que a gente trouxesse dicas agora para quem tá aí nesse momento ouvindo a gente pensando, será que eu aplico sprints no dia a dia da minha empresa? Legal, Adriano. Eu acho que é importante que você falou tirar as coisas do papel, começar a fazer, testar, validar. De novo, funciona desse jeito para nós. Tenta estudar, tenta entender como é que funciona para você. A gente tem um sprint de 1 semana. Às vezes você pode ter sprints mais longas, 2 semanas. Mais do que isso, talvez não faça tanto sentido para não perder essa pegada de ter uma adaptação mais rápida se surgir alguma mudança. Acompanhamento, né? Exatamente. Então, acho que é legal tirar do papel, estudar, testar, ver o que se adapta à sua realidade. E depois, ao final de uma sprint, fazer esse review da sprint realizada e aproveitar, pegar essas lições aprendidas de muitas tarefas para uma pessoa, poucas tarefas para outra, adaptar isso para que a próxima já seja muito mais melhor feita, melhor entendida e melhor aplicada. Então, acho que é sempre esse ciclo de faz uma sprint, valida, confirma, se precisar de ter alguma ação, alguma adaptação já ao decorrer da sprint, faça essa adaptação e ao final faça um review, porque aí sim você tem oportunidade de mudança, de melhoria. Então, essa melhoria constante. Testa, faz, testa e valida depois. Isso que o João disse é muito importante, porque às vezes no início vai ser mais difícil, né? Vocês vão planejar uma coisa, vai executar outra. Não tem problema adaptar no meio do caminho, não tem problema ver o melhor formato da sprint, né, para cada um. Então, igual o João disse, às vezes testou ali com 15 dias, não foi legal, faça com 1 semana. A gente tem uma adaptação aqui bacana, que é o que a gente faz a daily, né, de cada dia. Em vez de a gente fazer essa daily em formato de reunião, a gente faz ela por escrito. Então, assim, antes de cada um iniciar, né, coloca ali quais são as tarefas que vai executar dentro dessa nossa plataforma de comunicação. E aí, os gestores já ficam em alerta para saber o que cada um está fazendo. Ou, às vezes tem uma sinalização. Nossa, Adriano, foca mais nessa tarefa aqui do que nessa. No caso ali, né, o Adriano já recebeu as tarefas da sprint dele no alinhamento. E ali ele está definindo qual que ele vai começar naquele dia. Aí, às vezes, tudo bem ele começar por qualquer uma, mas às vezes tem uma que precisa ser sinalizada
né, destacada ali. E a gente faz essas pequenas intervenções. Tem empresas que fazem isso, né, em formato de reunião. A gente não vê necessidade disso, porque cada um começa num determinado horário, né? E aí a gente acha mais produtivo que a própria pessoa coloque ali quais são as tarefas que ela vai executar no dia. No final do dia, ela também coloca ali quais tarefas ela executou. Então você consegue ver o balanço do que ela planejou e do que ela executou. Essa adaptação é muito bacana para a gente ver as entregas que foram feitas e quais são as tarefas mais importantes daquele dia para seguir ali a resolução da sprint. Então, além das dicas que o João disse, né, de começar, eu também ressalto a parte de adaptação. Não tem problema mudar a rota, a gente vai ter outras possibilidades, né? Continue insistindo. Já teve épocas na Vértice que a gente planejava a sprint, ela saiu um pouquinho conturbada, entrava outras tarefas ali que não tinham sido mapeadas. Então, assim, persista, porque é ao longo do tempo que você vai colher os frutos disso e ter esses insights que a gente teve. E por último, né, essa minha dica de você talvez adaptar ali o modelo de como você está fazendo a sua daily, né? Se vai ser através por escrito ou então por reunião mesmo. Em alguns times, times de suporte, isso funciona também, que às vezes reúne todo o time de suporte, cada um fala da questão, porque às vezes pode ser a dúvida do outro. Então acho que nesse caso funciona. Vai depender do que é melhor para cada um. Se a gente conseguisse resumir tudo, seria: não existe um modelo pronto, né? Adaptar, começar, importantíssimo, dar visibilidade para o time, né? Então, o time também precisa acompanhar esse sprint para saber o que foi feito, o que não foi. Às vezes uma tarefa depende de outra, né? E aí você precisa acompanhar e estar de olho ali no que o seu colega está fazendo. Medir e ajustar, né? Então, olhar essa repetição que vai acontecendo e ver o que houve de acerto, o que houve de erro. E eu acho que uma das dicas que a gente pode dar aqui é o próprio Task Rush, né? Que é uma plataforma aí que ajuda a manter o time alinhado e também cuida de questão de prazo, né? De custos. Acho que também tem um ponto do Task Rush também que é muito bom, que ele consegue trazer a partir desse gerenciamento que ele faz, tanto da sprint como da tarefa, né? De tudo. Ele consegue trazer informações de rentabilidade da empresa, então você consegue saber ali se aquele trabalho está gerando lucro ou não, né? Que às vezes a gente está colocando muito trabalho num cliente que depois você vai ver o tanto que você colocou de esforço ali não compensou o que foi cobrado, né? Então é importante também, principalmente para esse contexto que a gente está, né? Que lida com projeto recorrente, que são contratos por hora também, né? É muito importante a gente ficar de olho nisso. E o Task Rush é uma ferramenta que ajuda a gente bastante nesse ponto. Então, pessoal, pode falar, Larissa. Lembrei de uma dica aqui, é que o Task Rush ele proporciona você poder trabalhar de qualquer lugar, né? As suas informações já estão condensadas ali. Então, igual o Adriano disse, antes ele tinha um caderninho, aí talvez se ele está trabalhando num local, ele precisaria ter esse caderno. O Task Rush basta você logar ali, que ele tem as informações e você consegue trabalhar de onde você escolher. Então tem essa flexibilidade, essa autonomia. Larissa, nem precisa do caderninho, não. Teve uma semana retrasada aí que minhas notas do computador não estavam abrindo. Eu não conseguia ver as minhas tarefas. Eu falei, eu vou ter que ir lá no Task Rush direto. Aí eu fui e fiquei descendo e vendo a minha carinha e falava qual tarefa que eu tava fazendo no meio da reunião. Então, tipo assim, é isso que você fala mesmo. Condensa tudo num lugar só e torna muito mais fácil, né? E a gente tá vendo ele atualizando com o tempo e tá cada vez melhor. Então, pessoal, acho que pra gente encerrar esse assunto de sprint aqui, falar pra vocês testarem e comenta aí no episódio se vocês qual a experiência que vocês têm, você que tá ouvindo aí, com o sprint, como é que funcionou pra você, se funcionou, se não funcionou, ou se você tem outra dica aí pra quem tá também buscando uma forma aí de gerenciar a empresa, como é que você fez? Vamos trocar isso aí pra todo mundo crescer. E agora vamos pra aquela parte do programa que eu gosto bastante, que são as dicas do programa, né? Pode ser uma dica de qualquer coisa, de qualquer assunto, uma thread no Twitter, no X, um post no LinkedIn muito emocionado, com muitos caracteres. Vocês que mandam. E aí, pessoal, o que a gente tem de dica?
Só comentar que eu adoro que o Adriano sempre dá o exemplo da thread, né? Sempre, porque eu dei uma vez essa dica. E aí ficou pra sempre. Essa série de quê? Não, eu acho que foi do Parasucos. Não sei, era um negócio muito específico. Para lanches, isso, para lanches. E eu não tenho dicas, não vim preparado pra isso, mas eu devia ter lembrado desse aspecto. Não, eu amo que eu nunca aviso, né, que vai ter dica. Eu sempre deixo assim no supetão. Eu vou começar aqui então. Eu tenho 2 dicas, uma mais voltada aqui ao assunto. Acho que o Adriano até pegou uma referência do autor, que é um livro eu li lá atrás, para falar a verdade, não sei como é que tá atualmente, quanto ele tá atual, mas é um livro sobre Scrum, que é Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Então para entender sobre metodologia, acho que é muito legal, que é do Jeff Sutherland, que é co-criador do Scrum. Então, acho que é legal. De novo, eu não sei se ele está muito atualizado, se tem novas versões. Eu li lá atrás, 2018, 2019, mas acho que vale a dica, até mesmo para entender da metodologia. Além das outras, né? É uma que a gente utiliza aqui no dia a dia. Então, dentro do nosso assunto, acho que é uma dica legal para se ler. E falando sobre séries que eu gosto muito, falar para todo mundo aí que The Bear, semana que vem, tá voltando. Então, todo mundo dia 25 acompanhando. Eu vou dar minha dica. Minha dica é uma série do Globoplay, que estreou recentemente, que é... eu lembrei só da metade do nome. Eu já sei o que eu vou indicar. Sabe qual que é, João Paulo? Sei. Pablo e Luizão? Pablo e Luizão. Isso mesmo. A série que eu quero indicar chama Pablo e Luizão, uma série da Globoplay, do Paulo Vieira, que conta a história tristíssima do Paulo Vieira, mas de uma forma muito engraçada. Eu falo que é triste porque um dos episódios, eles ficam 1 ano morando numa sala comercial. 1 ano. Uma família com 4 pessoas. Sem banheiro a sala comercial. Tudo para economizar R$150 por mês. E é isso. Então, é uma história muito engraçada. É uma história sobre o Brasil mesmo. Eu acho que eu nunca vi algo tão brasileiro igual aquilo ali. Me aproximou muito, tipo assim, do que eu vejo na realidade com os meus pais, meus tios. É aquilo ali, sabe? E tinha horas que eu ficava assistindo a série, eu ficava assim, me contorcendo de raiva. Que eu assim, gente, não faz isso. Um exemplo, né? Eles vão construir um muro. Ao invés de construir um muro, eles falam, vamos comprar tijolo? Fala, não. Vamos comprar a máquina que faz tijolo, que aí a gente vende o tijolo. Então, a partir daí, você já consegue entender o nível da série. Muito boa. Então é isso. Queria indicar essa série aí. E outra coisa que eu também queria indicar é o Manus, que é uma IA. Né? A gente já tem episódios aí sobre IA. O Manus, ele é uma plataforma diferente, porque diferente do ChatGPT, né, que vai ser ali uma conversa, ele até tem essa função. Mas o foco do Manus são os agentes de IA. Então você consegue criar ali os agentes, eles conversam entre si, você consegue ver como que ele está desembolando aquilo ali. Muito bom. Tem me ajudado em tarefas, aquelas tarefinhas chatas, sabe? Trabalhinho de corno, de ficar mudando o campinho pequenininho de várias planilhas. Então, o Manus faz perfeitamente. Então, muito bom. Já que o Adriano falou de identidade brasileira, né? No dia 19/6 foi o dia do cinema nacional, o cinema brasileiro. Então eu vou dar a dica de 3 filmes para vocês assistirem. São filmes, assim, que eu gostei bastante e acho que vale a pena ver, mas são antigos, talvez você não tenha visto, mas vale a pena. Que Horas Ela Volta, que é com a Regina Casé. É um filme bem realidade brasileira ali sobre as domésticas. O outro filme é O Lobo Atrás da Porta, que é um filme mais antigo brasileiro, mas que conta a história de um crime que aconteceu e foi real. É com a Leandra Leal, vale a pena assistir. Também pode ser que você fique com um pouco de raiva. E vou indicar também o filme do Cazuza, que eu acho que é sempre atemporal. Eu particularmente adoro o Cazuza, então acho que vale a pena saber um pouquinho sobre a história dele. E também saiu recentemente aí o filme do Ney Matogrosso, né? Que também tem o Cazuza. Tô vendo o Twitter chancelando o Cazuza. Nossa. Retroativo, cancelamento retroativo. Falando que o Cazuza devia ser muito chato por causa do filme. Mas o Cazuza era uma personalidade complicada. Personalidade forte.
Mas dizem que esse filme é muito bom. É um grande filme que ainda não vi. Tô querendo ver. Já chegou na Netflix, eu vou dar uma olhada nele. Tá na Netflix? Tá, chegou na Netflix hoje. Olha. É, minha filha. Inclusive, um dos pontos de discussão foi essa distribuição desse filme, que ficou 2 semanas no cinema e já tá na Netflix. Então, muito obrigado você que ouviu até aqui, né? Eu acredito que esse assunto, ele é muito importante para quem tá aí no momento de decisão, de buscar soluções, né? Então, acho legal a gente falar sobre isso, inclusive para falar o que a gente viveu aí nesses últimos anos, né? Como é que a gente se desenvolveu utilizando essas tecnologias aí. Queria lembrar também, né, que todo episódio do Cubo Verde é um complemento, então te convido para escutar os outros episódios. O episódio da semana passada a gente falou de gestão de agências com 2 gestores de agência, então a gente falou muito sobre, um pouquinho sobre essas metodologias ágeis, mas a gente falou muito também sobre ferramentas, sobre a realidade que a gente tem hoje em dia, né, de como que a gente lida com as demandas que estão aí sempre aparecendo. E queria convidar vocês também para seguir o podcast, seguir o Cubo Verde, segue o Cubo Verde aí no Spotify ou no agregador que você está ouvindo, ou no YouTube, e comenta, segue a Vértices, e é isso. Vocês querem deixar algum recado? Vou deixar um recado, né, que é esse processo de evolução, né, foi legal perceber que desde o início ali, de quando a Vértices começou a buscar essas novas metodologias, o quanto que a gente pode evoluir, né, ao longo do tempo, e como que a consistência é importante para a gente poder colher frutos. Então, vale a pena começar e continuar. Perfeito. Acho que a Larissa arrematou todo o papo. Você arrematou todo o papo, que eu acho que é justamente isso. É isso, então. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Obrigada. Tchauzinho.